Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai maravilhoso, através de Cristo, chegue aos nossos corações, nos fazendo crescer e cada vez mais prosperar na sua verdade, no seu espírito, no exemplo de Cristo, que em tudo agrada a Deus. Amados, hoje, quarta-feira, vamos dar prosseguimento à nossa lição bíblica. Ontem, na terça-feira, a gente estudou as perguntas 5 e 6. Vimos que no seu louvor, Ezequias, depois de curado, disse que passava a noite inteira gritando de dor, como se um leão tivesse mordendo ele e quebrando os seus ossos. Dia e noite ele ficava pensando que Deus ia acabar com ele a qualquer momento, como se Deus fosse castigá-lo, pelos seus erros, pelas suas culpas. Ele também disse que soltava gemidos de muito sofrimento, comparando aqui a andorinha, e uma pomba que gemiam e tal. E, por final, ele olhava aos céus e gritava, Senhor, estou sofrendo, me salva. Também vimos quando ele até se conforma, chega um tempo que ele se conforma, dizendo assim, mas como é que eu posso reclamar? Se foi o próprio Deus que está fazendo isso comigo. E se Deus está fazendo isso comigo é porque eu mereço. Mais ou menos esse era o sentimento dele. Estava aflito, não conseguia dormir, sofrendo muito, E ele deixa bem claro, que reconhece que só estava vivo por causa de Deus, as coisas que Deus fazia na sua vida, um relampejo aqui de reconhecimento, ou quem sabe até de gratidão por isso, Por último, ele clama pedindo saúde a Deus, e sabe, confessa que aquela doença era para vergonha dele, aquela aflição dele era para envergonhá-lo, isso é o que ele dizia, Mas o Senhor havia salvado, mas tu, salvou ele da morte, o Senhor me salvou da morte e perdoou os meus pecados. Depois que ele foi curado, no final do louvor, ele diz o que ele sofreu muito, mas no final acabou nessa beleza aqui, Hoje, na sétima pergunta, diz assim: que contraste entre os mortos e os vivos há, declarou Ezequias ao Senhor. Ou seja, uma constatação, porque Deus já sabia disso, Qual ensinamento os pais dão aos seus filhos em relação, ou devem dar aos seus filhos em relação ao Senhor nosso Deus? Isaías 38, 17 a 20 diz assim: no mundo dos mortos ninguém te agradece, ninguém louva o teu nome. Os que estão ali não confiam na tua fidelidade. São os vivos que te louvam, como eu te louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em ti. Então, meus amados irmãos, vejam, mais uma vez, a doutrina verdadeira do Deus verdadeiro que falou de forma direta a um homem que ele curou da morte, um homem que tinha respostas diretas sobre a verdade de Deus e que estava inspirado para escrever estas verdades que compõem as Escrituras Sagradas, deixa bem claro que os mortos não podem agradecer, não podem louvar, só quem faz isso são os que estão vivos. Ele deixa bem claro aqui. Então, essa ideia moderna de algumas igrejas evangélicas dizerem que a alma é imortal, que o pastor que morre agora sobe para a glória, está num lugar melhor, está agora diante de Deus, louvando a Deus, é de uma contradição tão grande, tão terrível, que as igrejas que se dizem cristãs entraram por um caminho espiritualista, mentiroso, seguindo frontalmente, diretamente, as pregações que a antiga serpente lá no Éden disse para ela: certamente não morrereis. Porque se alguém está no céu louvando a Deus, todo crente que morre vai para o céu e está lá louvando a Deus, então há consciência, há louvor. O texto bíblico, o livro aqui de Isaías 38, ele não está isolado. O livro de Eclesiastes, o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios,
São muitos textos que dizem que os mortos não têm consciência, não têm memória, não estão vivos, não participam de nada que é racional, não tem nada, não participa, né? É o que ele está dizendo aqui, com muita clareza, né? Deus diz, né, várias vezes, a alma é mortal, o homem morre. Satanás é quem diz, não morre. Deus diz, morre, é mortal. Aí o Satanás fala, não morre. Aí a maioria dos crentes hoje, porque os pastores dizem e pregam, né, filosoficamente na internet, compromissados não com Deus, mas com o inimigo, a alma é imortal. Ora, como se Deus não pudesse destruir, né? A alma que é racional e que planeja o pecado e que é ímpio. Ora, se Deus não pode destruir o pecado, então vai existir para sempre o mal. O mal é imortal. E essa é a ideia que estão pregando porque não conhecem a palavra de Deus. Na oitava pergunta, a pergunta diz: o que Isaías orientou a ser feito para que Ezequias fosse curado? Que pergunta fez Ezequias então a Isaías? O versículo 21 e 22 diz assim: pois Isaías tinha dito a Ezequias, né? Ponha uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal que eu poderei ir até o templo? Então veja que nós temos aqui duas questões, né? Primeiro foi a orientação que Isaías deu, orientado por Deus, claro que Isaías não era médico, né? Mas qual a orientação que é dada por Isaías para que fosse feito por Ezequias? Isaías manda que ele coloque em cima da úlcera, era uma ferida aberta, né? Se era uma úlcera e era em cima, era uma ferida aberta. Naquela época não tinha máquinas de ultrassom para enxergar uma úlcera aberta dentro do estômago, né? Do intestino ou em qualquer outra parte do corpo. Se era uma úlcera, ia colocar em cima, era uma ferida aberta, era uma chaga aberta, né? Então, se Isaías orienta que ele coloque uma pasta de figos em cima desta ferida aberta, e a palavra deixa bem claro que a cura foi milagrosa, veio de Deus e não da pasta de figos, embora na antiguidade se acreditasse, eu nem sei se a ciência hoje apresenta aí alguma questão de os efeitos anti-inflamatórios que possa haver no figo, ou antimicrobiana, ou alguma coisa nesse sentido, né? Que amenize uma inflamação ou uma progressão o aumento de uma ferida dessa, né? Não sabemos, eu não sei, né, se existe, até porque a Bíblia é clara em dizer que esta cura, a cura dessa chaga, dessa ferida, é milagrosa, é da parte de Deus, não é dos figos. Agora, por que Deus orientou Isaías que fizesse isso, né? Ou que Isaías deu uma recomendação, que alguém, de um pai, de uma mãe, então, mas provavelmente Isaías só fazia aquilo que Deus mandava ele fazer, né? O figo na Bíblia, ele é um símbolo de prosperidade e também de confiança, né? De prosperidade, de confiança, né? Era um fruto doce que trazia alegria, né? E ao colocar uma pasta de figo sobre aquela ferida, que significa dor, o Senhor estaria dizendo, por exemplo, sobre a tua dor estou dando a doçura da alegria? Seria isso que o Senhor estava transmitindo através de Isaías? Provavelmente, mas a Bíblia, eu não encontro outros elementos que possa tornar isso mais claro. A única coisa que a gente tira aí, que é muito belo, que é restaurador para o nosso espírito, é que Deus curou Ezequias de uma forma milagrosa. Se não houvesse pasta de figo, seria curado do mesmo jeito, né? Porque Deus tem esse poder, né? Nada foi usado na cura da lepra de Naamã, num C7 mergulho num rio, né? E num rio que aparentemente não era tão limpo quanto os outros grandes rios do mundo, né? Então,
esta é a beleza desta informação, né? E aí, Ezequias faz uma pergunta muito bonita aqui, né? Qual será o sinal de que eu poderei ir até o templo? Acredito que essa chaga, que essa ferida, poderia que tivesse um mau cheiro, poderia que... Era uma úlcera, né? Aberta. Poderia que ele se sentisse imundo, não queria ir ao templo porque aquilo tornava imundo, tornava, né? Como se fosse uma doença como uma lepra, alguma coisa nesse sentido. E a preocupação de Ezequias era, né, perguntando a Isaías, qual será o sinal que Deus vai me dar de que eu já posso ir no templo? Qual o sinal? Olha que coisa, né, maravilhosa, ele pergunta. A preocupação de Ezequias não era, Isaías, quando é que eu vou ser curado? Porque eu estou afim de andar de cavalo, estou afim de fazer uma guerra, estou afim de fazer um piquenique com a minha família, estou afim de fazer um lazer, de comer uma comida, né, que eu gosto, que eu não posso comer agora devido à dieta da trata da doença, não é? A preocupação de Ezequias era uma só, era adorar a Deus, era servir a Deus, era colocar Deus em primeiro lugar. Assim deve ser também a nossa preocupação, o nosso objetivo, o nosso foco. Enquanto nós não temos isso no coração, aí realmente mostra que a gente ainda não tem uma relação espiritual profunda com Deus e que a presença de Deus em nossa vida ainda não é tão constante quanto deveria ser. Que esses ensinamentos possam tocar a nossa vida, o nosso coração, para que a gente busque exatamente isso. Em nome de Jesus.